Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos. Sejam bem-vindos em mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tem nos preocupado um pouquinho, que é sobre a febre oropouche. Já ouviu falar sobre isso? Tem inclusive suspeitas de alguns casos já existentes aqui em Mato Grosso. Nós vamos saber melhor sobre essa informação, entender um pouco o que é essa febre e quais os cuidados que a gente deve ter. Está aqui já na nossa bancada o Wesley Padilha, que é da equipe técnica do Centro de Informação Estratégica em Vigilância de Saúde aqui da capital. Falei tudo corretamente, Wesley? Falou sim. Seja muito bem-vindo aqui ao Repórter MT. Obrigado. E a gente quer entender um pouquinho o que é essa febre, afinal de contas, o que é essa doença, de onde ela surgiu. Certo, então vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado pelo convite. A febre oropouche, ela está desde 1960 no Brasil, né? Nós temos alguns casos registrados em outros estados, então o Centro de Informações de Vigilância Estratégicas emitiu um alerta justamente para mostrar para a população que nós estamos com alguns casos em outros estados. Então nós temos casos ali na região do Amazonas, na região de Rondônia, Acre, Roraima e do Pará. Então, se a gente perceber, são estados fronteiriço aqui com o nosso estado. Nós já temos casos confirmados na Bolívia também, que nós estamos fazendo fronteira, né? Então a gente emite esse alerta para que qualquer sintoma a população procure uma unidade de saúde. É importante reforçar que essa febre oropouche não é motivo de alarde, não é um motivo de desespero, né? Nós não temos nenhum caso registrado de morte da doença, então nós também não temos nenhum caso registrado aqui em Cuiabá. Pois é, e aí a gente tem uma informação do Ministério da Saúde, e é muito bom você já nos esclarecer isso mesmo, onde aponta 11 casos confirmados da febre aqui no estado. Como é que se explica isso? Então, a Secretaria Estadual de Saúde, ela já está em investigação desses casos. É muito claro para nós no boletim do informe do Ministério da Saúde que nós temos 11 casos de residente em Mato Grosso. Se a gente pegar o informe na parte que fala dos estados que possuem a doença, Mato Grosso não está elencado. Então, são pessoas que viajaram para uma área que possui a doença, uma área endêmica, e que identificar o vírus nessas pessoas. Pode ser caminhoneiros, pode ser qualquer tipo de viajantes também da nossa cidade ou aqui do nosso estado. E não foi identificado propriamente dito aqui em Mato Grosso ou em Cuiabá. As investigações continuam? Continua, para a gente identificar principalmente a cidade dessas 11 pessoas. Não temos informações ainda de onde são essas 11 pessoas aqui do nosso estado. Quais são os sintomas dessa febre? Porque ela é bem parecida com a zika, com a chikungunya. Com a dengue. Justamente, ela é muito semelhante à dengue e à chikungunya, né? Então as pessoas podem apresentar dor no corpo, uma febre de início súbito, dor atrás dos olhos, fraqueza, vômitos, náusea, diarreia. Em alguns casos pode complicar, mas a gente não tem nenhum indicativo ainda de complicação da doença. Então por isso que a gente deixa muito claro que não é motivo de um alarde, né, dessa doença, mas que fica possivelmente ali para acompanhar esses sintomas. Então, quando que a gente vai abrir os olhos para identificar uma febre oropouche, né? Principalmente quando a pessoa realizar qualquer teste negativando para dengue, chikungunya e zika. Então, se negativou para esses 3 tipos, né? Aí é indicado fazer o teste para a febre oropouche. E quais são os caminhos para isso? Então, o que a pessoa precisa fazer? Hoje, que está sob suspeita. Certo. Hoje é procurar uma unidade de saúde próxima à residência, né? Para fazer essa investigação junto à equipe de saúde. Um postinho de saúde? Um postinho de saúde, justamente isso. E me diga uma coisa, a doença também é transmitida por um mosquito vetor? Isso. No caso aqui, o conhecido porvinha. É isso? É justamente. Explica pra gente como que se dá essa transmissão. E uma preocupação também que a gente tem, ela é transmissível de pessoa para pessoa ou somente por meio do mosquito? Para outra pessoa não, precisa só ser do por vetor. meio do mosquito. Só por meio do mosquito. Qual que é o tratamento indicado? Então, hoje nós não temos um tratamento específico para a doença, nós também não temos nenhuma vacina relacionada a essa doença, então os sintomas são tratados por meio ali, um paciente ele apresentou uma febre, então são tratados os sintomas que esse paciente apresenta, né? No caso desses sintomas ali, já confirmada a doença, o que pode, o que não pode com relação a quem está doente, a quem está
com a febre Oropouche? A febre Oropouche, ali o indicativo de fazer os exames são até o 6º dia, né, do início dos primeiros sintomas, e aí a doença ela tende a desaparecer em torno de 2 a 3 semanas. Então ela vai começar ali a fazer o tratamento, ficar em repouso, uma reposição hídrica, e aí ela vai fazer esse desaparecimento em de 2 a 3 semanas. Com relação às ações que o município, no caso aqui de Cuiabá, vem fazendo para ter o controle dessa doença, em que pé que está isso? Mais uma vez a gente precisa da população. Então a gente precisa eliminar os criadores do vetor. Então ele diferencia um pouco do Aedes aegypti, que se multiplica, né, e se prolifera em água parada. O maruim ele tem uma característica mais específica, ele se reproduz naquela parte mais orgânica, numa folha em decomposição, casca de árvores em decomposição, né, em lama, então em ambientes úmidos. Então ali que está os ovos do mosquito maruim. Então é ali que ele começa a proliferar. Então nós precisamos dessa atitude da população, né, contribuir com os órgãos competentes justamente para a eliminação desses criadouros. Então a gente precisa muito dessa força-tarefa. A gente até fala no Aedes aegypti, que é aplicável para a febre Oropouche, que numa semana a gente tem mais de 10.000 minutos para fazer ações. Se a gente tirar 10 minutos e combater o vetor, todos nós vamos sair ganhando nessa luta. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e conte com a gente está à disposição para o que precisar. Quanto a nós, você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Até qualquer hora. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais!